Graças a Deus pela sua vida que chegou nesse lugar. Graças a Deus pela misericórdia e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu, pela sua infinita misericórdia, que pudéssemos ouvir a sua palavra de cura, a sua palavra de restauração, a sua palavra de libertação. Louvado seja Deus. Eu agradeço ao Senhor Jesus, que com a sua glória, com o seu poder, olhou para mim lá do céu e viu que eu era tão incapaz de andar, de caminhar sozinho, que resolveu me conduzir. E não foi diferente com você. Então a gente tem muito motivo de agradecer ao Senhor, muito motivo mesmo. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos. Se encontra em 1 Pedro, capítulo 5. Glória a Deus, aleluia. Estou feliz por você estar aqui, por você ter chegado. Gostaria de dizer para você que muitos têm desejado essa noite estar aqui e não podem. Por essas semanas passadas estive com meu sogro no HNU. Louvado seja Deus. Ele passou por uma cirurgia. Para os irmãos que não sabem, meu sogro glória a Jesus. Louvado seja Deus. Para os irmãos que não sabem, meu sogro é pastor já há um bocado de anos aí, mais de 30 anos. E por esses dias estive com ele no hospital e passou por uma cirurgia e teve que amputar a perna. E quando íamos visitar ele, conversarmos com ele, o que fazia ele chorar? Eu estou 10 anos casado com a minha esposa, eu nunca vi o meu sogro chorar. A minha esposa tem 27 anos de idade. Ela disse para mim que nunca viu o pai dela chorar. Na morte da mãe dele, quem fez o culto fúnebre foi ele. E ele não chorou. E quando eu fui visitar ele, que a gente começava a conversar, quando ele tocava no assunto da igreja, ele chorava muito. E ele falava: Henrique, o que eu mais quero é estar na igreja cultuando. Então a gente tem motivo, muito motivo, de agradecer ao Senhor por entrar por essas portas, não pelas quatro paredes, mas de poder fazer isso aqui, se reunir e louvar e bendizer o nome santo do Senhor. E não é à toa que Deus ele diz que onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu se faço presente. Glória a Deus, aleluia. Eu vou beber essa água aqui, que ele disseram que já está ungido, então eu vou receber minha vitória agora. Amém? Gostaria de ler a palavra com os irmãos. Se encontra 1 Pedro, finalzinho da sua Bíblia aí, antes de 1 João, Judas, 1 Pedro, capítulo 5, seu versículo 7. Só um texto para entrarmos na mensagem. Não sabia que iria ministrar hoje, mas o Senhor sabia. Louvado seja Deus. E eu louvo ao Senhor que você colocou algo no meu coração. Como já foi lido, já foi dito aqui sobre Lázaro, gostaria de ler esse versículo junto com você, e depois a gente pula para a passagem de Lázaro, para a gente dar continuidade naquilo que o Espírito Santo começou a fazer quando nos colocamos aqui, nos reunimos a orar. Amém? Louvado seja Deus. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em algumas traduções aí, talvez na sua Bíblia esteja escrito assim: lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Amém? Você pode aplaudir ao Senhor e se assente, se acomode, no nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, por esses dias eu estava lendo algo que me chamou a atenção. Louvado seja Deus.
né, estudiosa aí da palavra do Senhor, comentou, né, e disse que na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a palavra não temas ou não se atemorize, ela é mencionada 365 vezes. Coincidência ou não, um ano tem 365 dias. É como se Deus, louvado seja Deus, estivesse falando para mim e para você, todos os dias pela manhã, quando a gente acorda, que a gente toma esse fôlego de vida, abre os nossos olhos e toma a nossa consciência, é como se viessem a primeira palavra de Deus para mim e para você: não temas. E é interessante eu pensar nisso, porque a gente não sabe o que o dia vai render. Todos os dias nós, né, acredito que os irmãos sejam assim também, tem esse hábito de levantar, dobrar o seu joelho, ou até mesmo sentado na sua cama, ou indo em caminho ao banheiro ou voltando, de orar, pedindo ao Senhor que guarde, pedindo ao Senhor que ilumine seus caminhos, pedindo ao Senhor que conduza seus pensamentos, seus olhos, enfim, e que livre de todo mal, né? Essa é a oração modelo, né? Que é a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, né? Venha a nós teu reino, seja feita a sua vontade, e a gente toma um modelo aí por esta oração. Isso me chamou a atenção, irmãos, essa palavra. Mas é interessante dizer que a Bíblia ela foi escrita há milênios atrás. E o nosso calendário, o calendário, né, brasileiro, ele não é o calendário, né, as datas de acordo com a palavra de Deus, né? Os maias, né, acredito que os irmãos já ouviram dizer sobre eles, o calendário deles são diferentes, né, do nosso. Não tem 12 meses, os dias são diferentes, as épocas também são diferentes, não é diferente do calendário judeu, né? E me chamou a atenção, eu falei, mas como que pode, né, essa palavra ser mencionada em toda a Bíblia 365 vezes? Um ano tem 365 dias, e Deus colocou algo no meu coração. A primeira coisa que Deus Ele quer que tenhamos uma certeza no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma, da parte dele para nós, é que a gente não precisa temer mal algum. A gente não precisa temer o dia de amanhã. A gente não precisa temer com que havemos, né, de comer, com que havemos de vestir, com que havemos, né, de fazer ou trabalhar. E ele começa a me dar exemplos, né? A passagem que eu acabei de mencionar, que fala, né, não vos preocupeis com o dia de amanhã, né? Com o que haver de comer, de beber, de vestir. E ele dá o exemplo, né, dos pássaros, né? Não trabalham, não semeiam, e eu cuido, eu sustento. Dá o exemplo dos lírios, dos vales, né? Que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, antigamente, né, se vestiu como tais os lírios. E eu começo a observar esse exemplo e olhar para a minha vida. Eu falo, nem Salomão teve um sapato desse que eu uso, né, de Maracanã e Paraguai, né, porque não existia na época mesmo. Louvado seja Deus. Mas me chama a atenção, irmãos, essa mensagem no meu coração, né? E eu começo a observar no dia a dia a nossa vida, né? Muitas das vezes a gente se afadiga no trabalho, a gente fica preocupado, né, em render, em fazer o melhor, né? Mas muitas das vezes não para o Senhor, como deveria de ser, mas porque a gente quer uma promoção, a gente quer ganhar um pouquinho mais, porque é difícil, né? Hoje em dia sobreviver com o que nós ganhamos, né? E muitas das vezes aí você olha também para o supermercado, quando você vai fazer uma compra, você vê o que você tem ali para gastar, quando você olha o que você precisa, você fala, não vai dar, eu tenho que me privar aqui para poder, né, comprar isso. E a gente fica ansioso. Isso é uma forma de ansiedade. E quando eu olho para esse texto, ele fala, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A palavra do Senhor não diz que ele vai cuidar de vós, tempo futuro. Está falando porque ele tem cuidado de vós. A palavra do Senhor fala em 1 Jeremias, né? Quando o Senhor começa a se manifestar ali para Jeremias, fala, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, te santifiquei. E Jeremias, não, mas eu, né, não sei falar.
que eu vou fazer? Ele fala: não temas, não digas isso, porque eu sou contigo. Antes que viesse a existir, Deus o conhecia. A palavra do Senhor fala que as nossas vidas, louvado seja Deus, já estão escritas no livro da vida. Lembra lá? Falo bastante isso. Quando a gente levanta a mão, aceita Jesus, né, com aquela euforia: eu te aceito, Senhor, como meu único e suficiente Salvador. A Bíblia fala que o nosso nome é escrito no livro da vida. Aí eu me fiz essa pergunta um dia. Eu falei: no livro da vida de quem? Da minha vida. Existem coisas que já estão decretadas, né? Romanos 8, 28, né? Louvado seja Deus, né? Toda aprovação, tribulação produz. Romanos 8. Não lembro. Fala Romanos 8, 28. Bom, resumindo, fala sobre o seu futuro. Fala daquilo que já está decretado, daquilo que já foi mencionado, louvado seja Deus, na nossa vida. E por que eu quero falar também de Lázaro? Algo que me chamou a atenção, como já foi lido aqui, né? Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria, sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, sua irmã dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, frisa bem, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ou seja, foram avisar Jesus que o amigo dele, Lázaro, estava doente. E acredito que essa doença eles já estavam prevendo um mal pior, porque correram para avisar Jesus. E Jesus fala: ó, essa enfermidade não é para a morte, mas para o nome do Senhor ser glorificado, para o Filho de Deus ser glorificado nessa situação. E o engraçado é que Jesus, ele fala: não vamos lá agora, vamos esperar aqui mais um pouco onde nós estávamos. E passa-se 2 dias, até que eles chegam aonde Lázaro estava. O interessante é que Jesus permitiu que Lázaro morresse. Por que ele permitiu? Porque ele já sabia, ou o decreto que ele dá: ó, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Mas Lázaro morre. Ele já sabia do que ia acontecer, e foi necessário ele esperar um pouco, se reter, para que Lázaro viesse morrer. Para quê? Para que o nome do Senhor fosse glorificado. Porque se ele chegasse antes de Lázaro morrer, Jesus poderia ter curado ele, poderia, mas só ia ser mais uma manifestação do que Jesus já vinha fazendo. Você nota que Jesus ele queria subir o patamar da glorificação dele, ou do poder dele, ou da manifestação dele. Só que o que me chama a atenção é o que Marta fala nos versículos seguintes, que diz assim, versículo 17: e chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Levava muito tempo para ele chegar, né? E muitos, presta atenção, versículo 19: e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Você concorda comigo que Marta e Maria estavam desgostosas, ou talvez posso usar a palavra ansiosas? Por quê? Pela situação. Foram, deram o recado para Jesus, Jesus retarda, Lázaro morre. Jesus chega, né? Mas antes de Jesus chegar, os judeus já estavam lá consolando elas. Louvado seja Deus. E ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu do encontro. Imagina, ansiosa para falar com Jesus acerca do que aconteceu. E Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá.
Talvez você me pergunte, como Henrique, você chegou nessa conclusão que Marta estava ansiosa ou deprimida diante da situação? Por essa declaração que eu vou ler agora com você. E diz assim: e disse Marta, eu sei que há... E disse Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Jesus fala para Marta. E Marta disse, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você concorda que os dois não estavam falando a mesma língua? Jesus fala algo, ela entende outro. Por quê? Ela não estava prestando atenção. Não estava talvez dando atenção devida para as palavras de Jesus. Por quê? Porque o seu irmão estava morto. Alguém que ela amava, alguém que ela gostava, alguém que ela tinha um afeto, um carinho, talvez estava super ansiosa por essa ocasião, ou talvez ansiosa de ver logo Jesus, porque Jesus tinha o poder de ressuscitar. Mas ele fala, louvado seja Deus, teu irmão há de ressuscitar. Ela logo responde, eu sei que há de ressuscitar no último dia. É como se ele estivesse falando, calma, eu estou falando que ele há de ressuscitar agora. O culto estava rolando e o Senhor colocou essa mensagem no meu coração. Na verdade, esse trecho, quando Jesus começa a discutir com Marta, conversar acerca do seu irmão, da ressurreição do seu irmão. Louvado seja Deus. E o Senhor colocou no meu coração esse versículo, né? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Muitas das vezes a gente, como cristão, já conhecedor da palavra, sabendo que Jesus faz, sabendo que Jesus, ele opera o impossível, porque nós vemos testemunho, um irmão nosso que foi curado, ou um vizinho nosso que se libertou de um vício, que todo mundo disse que nunca ia ser libertado. Nós temos relatos, aqui, ali, de que Jesus se faz presente, mas muitas das vezes a gente olha para o nosso problema particular, e por conta daquilo não ter sido solucionado no tempo que a gente quis, essa ansiedade começa a tomar nosso coração, começa a tomar o nosso ser. E isso não é uma coisa boa. De acordo com o que Jesus fala com nós, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. E para isso acontecer, é necessário descansar. E para se descansar, é necessário crer naquilo que não se vê. E crer naquilo que não se vê é ter a fé que Jesus menciona que nós temos que ter. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não vos preocupeis com o que haver de acontecer. Não vos preocupeis se foste curado ou se ainda não foste curado. Porque no tempo determinado eu hei de manifestar a minha glória. Muitos aqui, e eu sou prova disso, eu posso falar com convicção de que Jesus ainda cura. Porque eu fui curado. A maioria, 90% aqui me conhece, sabe para onde eu vim, né? Não sabe para onde eu vou, mas Jesus sabe. Louvado seja Deus. Mas os irmãos conhecem a minha história, conhecem a história da minha família. Não é diferente, conheço a sua história, de alguns aqui. Mas eu quero dizer para você que ainda não alcançou talvez isso, que não se deixe esmorecer a sua fé, ou a sua credibilidade naquele que dizem para você de quem é Jesus. Mas eu nunca vi, mas nunca aconteceu nada na minha vida. Eu acredito muito nisso, que existe um tempo, louvado seja Deus, para cada manifestação, de acordo com cada pessoa. Existe aquela que a pessoa chega, você invoca o nome do Senhor e você é tomado pelo Espírito e a pessoa recebe e vai embora, acabou. Você fala, Jesus, que coisa maravilhosa. Mas existe aquela que você está clamando já há algum tempo e ela ainda não recebeu, porque acima da sua vontade existe a vontade soberana do Senhor na minha e na sua vida. Mas o que você quer dizer com isso, pregador Henrique? Eu quero dizer para você que Jesus, Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda restaura, Ele ainda muda pessoa, caráter, situação física ou sentimental.
Ele ainda opera. E por que você está dizendo isso, Henrique? Eu escuto isso todos os dias. Porque hoje é o dia que essa palavra vai penetrar no seu espírito e vai reacender uma chama, um fogo ardente dentro de você, que Ele vai estar com você, que Ele ainda vai fazer, e você vai entender que o tempo determinado vai chegar na sua vida. Na sua vida. Porque você pediu uma resposta. Aleluia. Todo dia eu vou, não acontece nada. Todo dia eu escuto a mesma palavra e não acontece nada. Eu já contei algumas vezes aqui, quero contar novamente. Com poucos meses que eu estava frequentando esse lugar, já tinha me decidido por Jesus, já tinha decidido no meu coração que eu queria servir Jesus, eu queria ser um crente doido aí, todo mundo fala, eu quero ser esse crente doido aí. Por aquilo que Deus fez na minha vida, como Ele se manifestou para a minha vida, eu não tenho dúvida disso. Só que eu tinha uma enfermidade, irmãos, que eu tinha herdado isso da parte da minha família, genética, né? E foi passando de geração em geração, eu nasci com a bendita enfermidade. E às vezes a gente olha para a nossa vida, para algumas questões da nossa vida, a gente fala, pô, eu não entendo isso. Mas por que isso? Por que aquilo? E tudo fez sentido um dia quando eu sentei nesse banco aí. O pregador estava falando sobre cura. Palavra cansada de ouvir. Tinha ouvido aquilo já um bocado de vezes. E aí, mais uma vez, eu escutei falar sobre a cura das enfermidades. E aquele dia, eu falei, Senhor, o Senhor pode me curar. O Senhor curou tantas pessoas e eu até agora nada, mas o Senhor pode me curar. Eu lembro que aquele dia foi lançada uma palavra. E eu me agarrei àquela palavra. Eu cheguei em casa e eu usava remédio manipulado. E de acordo com aquela palavra que foi lançada desse altar, daquele servo que foi usado para a glória de Deus, ele foi uma ferramenta, somente uma ferramenta. Diante daquela palavra, eu peguei todos os meus remédios ali, os meus colírios, e joguei na lata do lixo. E eu determinei. Eu falei, se esse Deus, se esse Jesus, que todo mundo fala, que o meu vizinho disse que foi curado, ainda cura, eu também quero. Só que teve uma ação ali. A Bíblia fala que a fé ela tem que se misturar com a ação. Tem que haver uma atitude da parte de você. Tem que haver uma ação da parte de você, misturada com a palavra que foi lançada por fé. Muitas das vezes nós profetizamos aqui, depois a gente fica escutando aí, ó, receber a vitória lá, vai ver me testemunhar. Amém, a glória do Senhor. Mas não fui eu que curei, foi o Senhor Jesus. Mas quando aquela pessoa se agarrou ao que foi falado, determinou na sua vida no que foi ministrado, e eu joguei os colírios fora, lembrando, irmãos, eu não podia passar 3 dias sem usar aquele colírio. Chegava um ponto, meus problemas eram nas vistas, que pela manhã, quando eu ia abrir os meus olhos, eu não conseguia. Eles colavam aqui e ficavam aquelas secreções. E era necessário esquentar a água, né, mãe? Mornar a água e eu começar a lavar, para aquilo ir se desfazendo, para chegar ao ponto de eu abrir minhas vistas. Outro detalhe, esse tipo de claridade eu não podia enxergar. Eu andava com óculos escuros, né, o dia inteiro, e às vezes, dependendo do lugar, à noite também, porque era muito sensível a minha visão. E a médica falava para minha mãe, mãezinha, conta para ele, fala para ele o problema que ele tem. Nós fazíamos um tratamento no ambulatório da criança, e esse ambulatório existe até hoje, Travessa da Tiradentes, existe, está lá. Fiz esse tratamento até os 15, 16 anos de idade. E a médica falava, não tem cura, mãezinha, o problema dele, mas ensina ele, fala para ele
vai chegar uma época, numa idade que ele vai alcançar, que ele vai perder a visão dele. E minha mãe falava, ia soltar pipa lá com aquele óculos, minha mãe gritava, tu quer ficar cego? Eu falei, não vou nem aí com aquela pipa. E aquele dia, irmãos, eu joguei os colírios fora, eu determinei, eu falei, Jesus, eu creio no que o Senhor falou. Passou os 3 dias, passou uma semana, passou um mês. Eu não coloquei mais aqueles colírios nos meus olhos. Já vai fazer 5 anos que eu estendi minha mão nesse lugar e aceitei o curador, aceitei aquele que transforma, aceitei aquele que me ama, aceitei aquele que morreu por mim, mas ressuscitou, porque o trabalho dele, o operar dele não terminou na minha vida. Eu aceitei esse. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por que Nazaré? Porque ninguém dava nada para ele. Ah, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa desses crentes loucos aí? Aleluia, Jesus. Mas hoje eu digo para você que esse Jesus de Nazaré, esse humilde Jesus de Nazaré, hoje com o corpo glorificado, poderoso para fazer além do que você pede, pensa ou imagina. Ele diz para você: lança sobre mim a sociedade, lança sobre mim o que você deseja, porque eu vou realizar e todos vão ver a glória minha na tua vida. Porque tudo na tua vida, irmão, tem que glorificar Deus. Tudo que Ele dá para você tem que ser para a glória dele. Por que essa enfermidade que você tem não vai ser para a glória dele? Tem que ser para a glória dele. As pessoas têm que saber o que você tinha e quem foi que tirou de você. Tem que saber, as pessoas têm que saber, porque a honra e a glória é para Ele. Essa obra de restauração, de salvamento não terminou, André, ainda continua, através da minha vida, através da sua vida, através do seu problema. Louvado seja Deus, o nome dele vai ser glorificado, porque convém que seja manifestado o nome dele, anunciado o nome dele. E a nossa família, quando ficou sabendo disso, eu lembro que alguns tios meus falaram para minha mãe: Zéza, toma cuidado, leve esse menino para o médico, vê direito isso daí, porque senão pode se agravar o problema. Mal sabia eles, irmão, que a determinação de uma pessoa, aleluia, Jesus, isso é até ditado do mundo, quando ela determina, ela consegue. Por quê? Que com Jesus eu não vou conseguir? Por que com Jesus você não vai conseguir? Ei, escuta, eu vejo todo mundo ser curado, menos eu. Lança sobre ele a sua ansiedade. Glória a Deus. Busca o reino dele, a justiça dele, a graça dele. Ama ele pelo que ele é, não é porque ele pode fazer, não. Sabe por quê? Porque ele não quer que você seja um daqueles 10 dos 9, né? Porque um voltou. Dos 9. Estavam os 10 leprosos. Jesus, de longe, não podia chegar perto, tinha lepra. Jesus, tem misericórdia de mim. Lança uma palavra aí. Jesus é bondoso, misericordioso. Lançou. Foi curado os 10. Aleluia. Pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Mas só um voltou para agradecer. Só um voltou para agradecer. Sabe o que esse um disse? Só um voltou para falar para ele assim: olha, eu assumo um compromisso contigo, Jesus. Sabe por quê? Porque tu me amou, porque tu fez por mim o que ninguém fez por mim. Eu assumo um compromisso com o Senhor. Então é por isso que eu queria, aleluia, Jesus, que Ele vai fazer. Não sou eu que faço. Eu lanço a palavra de fé. Se tu tiveres fé, agarrar, tu recebe. Aleluia, Jesus. Foi mencionado aqui, eu guardei isso no meu coração, que a unção mover de Deus é que nem um surfista na onda, pegando onda. Imagina aí. Para o surfista pegar a onda, tem que ter o quê? A onda, óbvio. Mas para a onda se formar, o que tem que acontecer? Tem que soprar o... Deixa eu te perguntar, aleluia, Jesus,
Quem é que dá ordem por vento soprar do ocidente ao oriente? Hein? Quem é que dá ordem para o vento soprar para que haja onda? Aleluia, Jesus. Quando ele soprar e vir a onda, eu só libero, eu só entro, eu só surfo. Você está entendendo o que eu queria, minha querida? Continua buscando, continua lendo, continua orando, continua adorando. Quando a onda mover, tu recebe a sua cura, tu recebe a sua libertação, tu recebe aquilo que tu veio buscar da parte do Senhor, porque Ele é fiel para te abençoar. Ele tem prazer de abençoar os teus, mas Ele quer primeiro que você seja dele. Ele está te firmando, te estruturando. E para concluir, louvado seja Deus, glória a Jesus. Glória a Jesus. Não temas, não temas. O ano está acabando, né? Tenho para dizer para você, não temas. Talvez está preocupado o que vai fazer. Não temas. Não temas. Essa palavra que eu tenho para o seu coração. Louvado seja Deus. Lança sobre ele a sua ansiedade. E não temas. Prossiga. Louvado seja Deus. Prossiga na sua caminhada. Prossiga na sua jornada. Prossiga naquilo que Ele já decretou para você, naquilo que Ele já se manifestou para você. Por que você tem voltado? Tem se acovardado, retido? Não faça isso. O Senhor, Ele é bom, Ele continua ainda sendo bom comigo e com você. Louvado seja Deus. Gostaria que a igreja se colocasse de pé. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus.